Agora então a gente vai mostrar um pouquinho da padaria do Sítio Lana. Então, Ariana, mostra para nós aí o que é que a gente tem por trás dessa porta maravilhosa aí. Tchananã! Que rufem os tambores! Pode entrar, hoje pode entrar, não tem produção, né? Então, aqui é a minha área de trabalho, a nossa cozinha industrial, toda montada para fazer os cookies, as kombuchas, né? E fazer os cursos, né? A área é toda limpa de não tem trigo, não tem lácteos, né? Eu tenho essa vista maravilhosa do meu jardim filtrante. Uau, que bacana! O que é um jardim filtrante, né? Trazendo pra... Eu entrego 99,9, vamos dizer assim, as águas cinzas que saem das pias, né? Pro ecossistema de novo, né? Então nós filtramos toda a água que sai da produção na padaria e entregamos novamente para a natureza reciclada e prontinha. É as bananeiras que fazem o trabalhinho, não? Ali tem o círculo de bananeira, tem gengibre, tem, né? Tem uma vegetação própria para fazer a filtragem da água, né? Então aqui é forno, né? Todos os elementos referentes à padaria, né? Máquinas, maquinários, né? Eu faço produção a cada 15 dias. Eu tenho capacidade de diariamente fazer 200 pacotes, né? E kombucha também mensalmente, hoje 200 kombuchas, 200 unidades. E tu entrega na região onde tu... Sim, eu entrego na região metropolitana, né? E aqui em Sapiranga. Muito bacana, Ari, muito obrigada. Amei conhecer esse espaço aqui, né? E mais uma vez, sucesso para todo o teu trabalho. Obrigada. Compartilhar histórias de vidas de profissionais apaixonados pelo que fazem é a razão do Eu Amo Meu Trabalho. E hoje eu vou conversar com a Ariana Menezes. Nós estamos aqui no Sítio Lana e a Ariana vai compartilhar um pouco da sua história. Ari, muito obrigada por me receber. É muito bom estar aqui nesse espaço tão lindo, tão verde, tão zen, tão tranquilo, né? Sim. E para nós começar esse nosso bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas e tu pode discorrer. A primeira pergunta é assim, quem é a Ariana? O que ela faz, né? O que é hoje o teu negócio? E depois eu quero que tu me conte um pouco como que tudo isso começou. Sim. Obrigada por ter me convidado pela entrevista. Eu sou a Ariana Menezes, eu não sou a Lana. As pessoas acham que tu é a Lana. É, porque Lana é Luísa, apontou o norte para Ariana, né? Certo. Que foi que começou. Eu sou culinarista saudável e esse ano me formo em nutrição, né? Sou uma futura nutricionista aí. E por que eu comecei, né? Eu sempre digo que eu comecei em 2014, bem dizer, né? Com o nascimento da Luísa. A Luísa foi a minha graduação, a minha pós-graduação, porque ela nasceu com alergia à proteína do leite de vaca. E então eu tive que aprender a inserir alimentos, né? A conduzir a alimentação da Luísa, conforme a necessidade dela, né? Então, até ali, a tua vida, vamos dizer assim, alimentação, a tua visão sobre alimentação era uma e a partir dali mudou isso? Mudou muito. A Luísa, na época, quando a Luísa nasceu, eu imaginava, assim, que a patologia que nós chamamos, né, fosse uma tragédia, vamos dizer assim, né? Mas, com o passar do tempo, com o entendimento, com muito estudo, né? Porque eu saí do empírico ao científico, né? Que o meu trabalho de conclusão é referente a isso também. Então, eu consegui abrir o olhar, né? Expandir conhecimento e entender melhor sobre a alimentação, né? Sim.
Sim. Então, a Luísa, sim, eu sempre digo, né? Tem alimentação antes Luísa e pós-Luísa. Sim. Sim. E toda nessa trajetória, então, a Luísa te ensinando, o que foi acontecendo, né, que fez tu fazer essa escolha? Porque nem todas as pessoas que têm uma restrição alimentar, nem toda mãe vai atrás de ela resolver, né? O que fez tu optar por isso como profissão? Sim. Em primeiro lugar, necessidade, né? Porque o que acontece? No terceiro mês, quando ela foi diagnosticada, ela precisava tomar um leite especial, um aminoácido, né? Porque existe aminoácido e leite hidrolisado. O leite hidrolisado ainda tem partículas e o aminoácido, ele vem livre, né? Vem só os aminoácidos mesmo para o bebê se alimentar. E uma lata de leite na época era R$250, né? Então, o que acontecia? Como eu também tinha que cuidar da alimentação, para não passar na amamentação, né? Ah, sim. Entendi. O que acontece? Então, eu precisei pesquisar e fazer intuição, né? Eu fazia os lanches, né? E a necessidade me levou a fazer. Na época eu vendia sanduíche, né? Fazia sanduíche natural. E depois, uma vez eu nunca vou me esquecer, era um dia de chuva, eu tava na tenda dos meus pais. E eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa para me vender, mãe, para dar um suporte, né, financeiro para casa, né? E eu via umas bolachinhas na Casa Natural e eu gostava muito. Então eu pensei, eu preciso fazer uns biscoitos para mim vender. E eu copia a receita e faz, não sei o que, e nada dava certo, mas aquele dia de chuva deu certo. Eu fiz os biscoitos e a minha mãe ofereceu para um motoqueiro que estava passando. E eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não me vende esses biscoitos. E ela disse, não, vou vender sim. E daí, quando eu tava em casa, ela me ligou e disse assim, teus biscoitos vão ser um sucesso. O motoqueiro voltou pedindo mais. Olha, uma pequena experiência foi te levando... Sim, ao desenvolvimento. Mas, e na tua família tem alguém do ramo, né, que te fez, além da Luísa, algo mais que te fez permanecer, despertar para a cozinha? Sim. Não tem ninguém de restaurante em casa, ninguém é chefe de cozinha, mas a minha avó, ela tem uma participação muito grande disso, porque eu me lembro quando eu ia passar as férias na casa dela, ela tinha um forno de barro, que eu também tenho ali, e eu me lembro, assim, dela fazer cuca, pão, rosca, pizza de sardinha, bolacha de Natal naquele forno. Ela fazia carne de panela com batata no fogão a lenha, que eu adorava. O arroz dela nunca era simples. Ela sempre botava uma cebola, um alho, né? E também por parte, assim, do meu pai, por ele ser nordestino, né? Meu pai é baiano. A comida sempre foi bem temperada, ele sempre gostou de peixe. Então, sempre teve uma influência, assim, grande até de alimentação. E cuidado, assim, meu pai sempre deu muita fruta para nós. Ele nunca deixava comer bala e nem chiclete. Já tinha uma influência lá na infância. Refrigerante, eu me lembro, assim, que ele deixava uma vez por mês Guaraná. Então, nunca teve um chefe de cozinha, nunca ninguém da família teve restaurante, mas sempre teve essa participação na cozinha, né, nas escolhas, né, e nos cuidados. Mas para te chegar hoje tu vai se formar o ano que vem em nutrição? O ano que vem? Esse ano. Esse ano. Vai se formar em nutrição, mas teve uma trajetória aí também fez outra faculdade antes, fez outros cursos antes? Nossa, mãe do céu! Ufa! Eu me lembro que tu, um dia desse, numa entrevista, falou assim, as nossas brincadeiras na infância refletem muito, muito nossas escolhas profissionais. Eu pensei, meu Deus, com que eu brincava, né? Eu era assim, eu brincava de professora, eu brincava de bancária, eu brincava de vendedora, eu brincava de cozinheira, eu brincava de tudo, sabe? E o que eu mais gostava, assim, tinha um senhor
que era vendedor ambulante. E ele botava as mercadorias naquele carro e saía para vender. E ele tinha aquele bloco de pedido, eu adorava, eu achava o máximo ver aquele senhor. Então, eu pensando assim agora, porque eu comecei a trabalhar com 3 anos no calçado, né? Tive uma trajetória no calçado, eu era costureira até meus 22 anos. Depois eu fui trabalhar em concessionária, né? Trabalhei na Sinoscar, na Ritmo Veículos. Era vendedora? Eu primeiro comecei como estagiária no setor de peças. Eu vendia, eu cuidava das peças. Mas teve a experiência de venda ali, né? Sim, sim. Daí eu vendia o carro desmontado, eu sempre brincava, né? Depois eu fui vender carro montado, depois fui ser vendedora. E daí quando a Luísa nasceu, eu fui fazer gastronomia em Porto Alegre, eu fiz gastronomia inclusiva e vários cursos assim, né? Mas também passei por curso de serviço social, já fiz artes visuais, eu já fiz de tudo, né? E eu pensava assim, meu Deus, aí era bem engraçado, porque minha mãe dizia assim, meu Deus do céu, mas tu não conclui nada, tu não fica em lugar nenhum, ela dizia, né? Vinha sempre essa cobrança. Só que hoje eu percebo, eu tive esse esclarecimento que para te ser empreendedor, né? Nada mais é do que tu ter várias experiências. Todos os lugares, tudo que eu estudei, ou um semestre, um curso que eu fiz, eu fiz curso de mecânica básica, automotiva, tudo que a gente faz gera participação para mim chegar onde eu tô aqui hoje. Que legal. Né? Para mim, ser empreendedor é isso, né? Tu tem que conhecer todo o processo, tu tem que conhecer de logística, parte comercial, tu tem que saber fazer tabela no Excel, assim como tu tem que saber o ponto de cocção de um açúcar, tu tem que saber fazer um custo ou contar com pessoas, né? E saber procurar pessoas para te ajudar nessa parte. Tu tem que saber fazer um MKT, um marketing, né? Enfim. Sim. Tem que ser multiprofissional. Mas uma coisa que tu falou, hoje a tendência é essa multipotencialidade, né? Tu pode ser uma nutricionista, mas tu também pode ter uma outra experiência em outra área, né? Sim. E quem é a Ariana empresária hoje? O que ela faz? Conta pra nós aí um pouco da tua rotina. Tá, então vamos por semana, vamos lá. Não, assim, eu sexta, sábado e domingo faço cookies. Deliciosos, por sinal. Eu consegui sair, eles são artesanais ainda, mas eu consegui desenvolver um pouco mais a minha produção, né? Consegui fazer uma máquina, né, para mim aumentar a produção deles, né. A máquina é original, né? É única. É única. Com muita dedicação e pesquisa minha, do meu marido e mais um senhor, né, mecânico, nós conseguimos desenvolver a máquina. Porque se não fosse ela, era impossível continuar na produção, né? Sim. São tão gostosos, mas são tão trabalhosos. Imagino. Sim. Eu só sei a parte boa aqui. E daí, nós temos a kombucha, né? Eu faço kombucha. Na realidade, o kombucheiro é o meu marido, né? Que ele, além de vender automóveis, ele também termina a graduação dele de biologia ano que vem. Então, ele tem uma simbiose ali com as bactérias, né, de kombucha. E, além disso, eu sou culinarista. Que também é ótimo. É maravilhosa, né? Eu sou culinarista saudável hoje. Eu atendo 2 famílias, né? Eu cozinho, eu faço a alimentação deles. Eu cuido da parte de almoço, janta, todo o cardápio deles mensal. E junto com a nutrição eu consigo hoje fazer algo mais dentro da dietética, né, voltada para eles, nesse atendimento, né, de personal chef que eu digo,
eu consigo entrar na cozinha deles, montar cardápio, organizar geladeira, armário, cuidar da lista de compras, né? Bem importante, as escolhas alimentares, né? O carrinho diminuiu muito, né? Quando a gente aprende a comprar, quando nós aprendemos a fazer escolhas alimentares, né? Então... Interessante. Isso. Eu tô trabalhando de culinarista, eu faço cookies, kombucha, e aqui no sítio nós temos os cursos, né? Curso de... eu trabalho muito a questão da alergia alimentar, né? Eu comecei trabalhando muito a questão da alergia alimentar, principalmente a alergia à proteína do leite de vaca. Com isso, eu consigo trazer para o público que é celíaco e que tem o intestino de Crohn, que tem fibromialgia, que tem doenças mais autoimunes, né? Eu consigo trazer para esse público também hoje. E nós conseguimos atender hoje, assim, bastante pessoas, assim, que tá com outras escolhas, né? Uma alimentação mais limpa. O que é uma alimentação mais limpa? O guia alimentar preconiza o não consumo de ultraprocessados, né? Então, o que é uma alimentação mais limpa? Um cookies que tem só 3 ingredientes, onde tem só amendoim, açúcar mascavo e ovos, ele é uma alimentação mais limpa, né? Passou mais de 5 ingredientes, entrou aditivo, conservante, né? Ele já passa a ser um ultraprocessado e não é mais uma alimentação limpa. Aqui nós trabalhamos com a agroecologia em torno, né? Então, o que é escolher uma alimentação mais limpa? Uma alimentação mais próxima de ti, de uma feira ou de um produtor local, porque nós temos a possibilidade aqui em Sapiranga de ir nas propriedades e consumir mais orgânicos, uma alimentação mais limpa, né? A gente tem aqui uma área agrícola bem importante. Sim, né? Aqui onde nós estamos é a área de preservação do Ferrabras, né? Então, e tem produtores locais, então nós conseguimos fazer escolhas de alimentos de verdade, escolhas mais limpas, né? E com isso, e com essas escolhas a gente consegue abrandar o impacto ambiental. Mari, nessa tua trajetória aí, eu fui aprendendo bastante agora também sobre alimentação. Eu não... como a minha área é desenvolvimento profissional, eu fico bem focada na melhora da pessoa, né? Na melhoria profissional, no desenvolvimento profissional. Mas eu tô tendo uma aula aqui, de verdade. Né? Aí eu agora posso olhar, então, se é mais de 5 ingredientes, eu já posso começar a me questionar se eu vou ingerir ou não, né? Nessa tua trajetória, dificuldades, alguma coisa assim marcante que tu possa compartilhar? Porque eu acredito que toda história de vida sempre tem algo que a gente possa contribuir para o outro, né? Seja um incentivo, ou seja até para evitar uma dificuldade, né? Dificuldade sempre se tem, né? Mas nós não precisamos, assim, dar ênfase tanto a elas, né? Que nem uma dificuldade, assim, muito grande que eu tive foi no começo, quando eu chegava apresentando o meu alimento. Eu não chamo de produto, eu chamo de alimento, né? E como ele não tem aditivo, né? Ele não tem um tempo muito grande de prateleira. Ele tem 30 dias, né? E eu chegava e dizia, olha aqui, eu trouxe um alimento sem glúten, sem isso. Não, mas não dura muito, não posso ficar, né? Então, muitas portas foram fechadas para mim em função do meu alimento não ter um shelf life tão grande, uma janela tão grande de validade, né? E com isso vem, né? Tu tem algumas restrições, né? De venda, de faturamento, aquela coisa toda, né? A kombucha é um pouco diferente, ela tem uma grade maior de validade, né? E com isso, assim, ele fica mais restrito, né? Essa é uma coisa que eu falo de a gente enfrentar os nãos, toda a profissão.
E até como tu vai para um ramo diferente aqui na nossa região, a gente tem que desenvolver a habilidade de resiliência, né? Porque os nãos vêm e a gente precisa, independente dos nãos, a gente precisa seguir, porque a gente acredita, né? E Ari, nessa trajetória também, quais seriam as habilidades que tu acredita que te auxiliaram para te estar onde tu está hoje? Uma habilidade de geminiana, ser comunicativa e ter fé, né? A gente tem que ter fé, assim, ser perseverante, né? E linkando com aqueles não que eu ouvia, né? Acreditar. Eu acreditava que aquele não que eu ouvia é porque a pessoa não tinha instrução ainda sobre a alimentação saudável, né? Ela ainda não tinha o conhecimento. Quando eu ouvi aquele não, ele ainda não está preparado para receber isso aqui ainda, né? É porque porque a gente pensa que o não é pra gente, mas não é pra gente o não. O não é para aquilo que tu tá ofertando. E não porque ele realmente não quer, é a falta de conhecimento, de informação, né? De informação para poder entender o que tu tá ofertando, ou o benefício daquilo que tu tá ofertando. Isso. Né? E daí, o que eu penso assim, a perseverança, e eu tenho eu sempre dizer que quando eu terminei meu segundo grau, eu queria ser ativista, né? Eu queria estar no Greenpeace. E comer te faz isso, sabe? Te faz ser ativista. Eu, culinarista hoje, eu consigo... quando eu te digo assim, Beth, quando a Beth diz que tem uma aula, né? Beth, olha só, tu tem que procurar alimentos que tenham só menos ingredientes, porque isso vai acontecer, um aditivo, um conservante vai acontecer isso, né? Então, eu tô trazendo a luz da consciência, né, pra pessoa, tô dando a oportunidade para ela entender e fazer escolhas melhores. Então, a cada não que eu ouvia, ou a cada bolinha de cookies que eu fazia, eu colocava toda a intenção, eu coloco ainda toda a intenção e o meu amor e saber que eu vou deixar um mundo melhor para os meus, para minha filha, principalmente, que foi, né, por ela que a gente começou tudo isso, né? Então, a cada mãe que me procura pedindo uma receita ou pedindo uma ajuda, uma orientação referente ao APLV ou outras questões, é algo que tu deixa, né? Porque não tem... Porque tu trabalha a parte da desnutrição quando uma criança tem problemas alimentares, né? Então, é deixar o melhor para o outro, né? Tu imagina, eu posso imaginar assim, a gente como mãe, um filho com uma dificuldade, né? Tu poder resolver, eu acho isso muito mágico, porque a gente precisa de ajuda, né? Nós vivemos eu me lembro, como meus filhos pequenos, o medo, a insegurança, a gente querer o melhor, né, pro filho, e a gente poder encontrar isso, porque são várias áreas que a gente não conhece, né? Isso é uma coisa do ser humano, é buscar ajuda quando precisa, perguntar. E é tão bom estender a mão também, né? Cada um na sua área, né? Aí linkando com essa questão de área, né? E é bom é bom a gente ter uns anjinhos assim, né? Com desenvolvimento profissional, que nem tu, né? Porque graças à tua ajuda, né? Eu consegui chegar até aqui, né? Não, Ari, mas... Com aquela parte que eu não sei, daquela parte da área que eu não sei, né? Que não te disse, às vezes o empreendedor, ele tá tão só, né? Que ele precisa de uns guardiões pra... Não, vai, segue teu caminho, que é isso mesmo. Eu sempre falo que quando vem do coração não tem erro, né?